estava olhando para esse tema que vocês trouxeram para esse mês, para este olhar para o livro de Salmos. E eu confesso a vocês que o pastor Zé Roberto me explicou por que, durante o mês da celebração, eu estive pregando, e além de mim, outras pessoas também, o próprio pastor Zé, usaram salmos para celebrar. E aí o Zé falou, já que a gente está em salmo, vamos continuar, porque é verdade. Se existe uma coisa que a igreja de Jesus Cristo, o povo do Novo Testamento precisa aprender com profundidade, é olhar os salmos, que apesar de estarem no Velho Testamento, são extremamente atuais, falavam de Cristo, ensinam sobre Cristo e muito mais. Por isso, pensando nesse tema do mês, eu me senti desafiado hoje de manhã a fazer uma relação direta entre os salmos e a igreja. Porque tem gente que não consegue fazer essa aproximação. O que salmo tem a ver com igreja? O que o livro de salmos? Nós cantamos algumas canções, eu fui prestando atenção em todas elas, com muito cuidado nas letras. Nós cantamos salmos modernos. Apesar de não morarmos perto do mar, nós cantamos, se o mar me submergir. Nós sabemos que atrás da ideia de mar tem o quê? Lutas, dificuldades, medos, inseguranças, desafios. Por quê? Porque nós usamos da poesia para falar da grandeza, do socorro, do cuidado de Deus. Amém? Então nós salmodiamos de forma moderna. E é muito interessante que quando você vai pensar a nossa relação como igreja, os salmos têm mesmo que fazer parte. Deveriam fazer parte até mais intensamente. Porque é uma forma segura e que o próprio Deus escolheu para nos relacionarmos e melhorarmos a nossa relação com Deus. Um exemplo disso é que quando o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, você pode ler lá em Efésios capítulo 5, pode abrir a sua Bíblia, versos de 17 a 21. O apóstolo vai orientar aquela igreja a se relacionar, a viver junta, cheia do Espírito, mas também com salmos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo algo muito especial: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós dizemos que essa divisão textual, que começa no verso 15, vai até o 21, é uma perícope, é um parágrafo, é uma única ideia. E nessa ideia o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso a olhar a vontade de Deus, conhecer e se aprofundar na vontade de Deus. Então ele diz, se nós queremos ser gente que vive na vontade de Deus, é fundamental sermos gente cheia do Espírito Santo, verso 18. Há 2 meses atrás nós passamos um mês inteiro falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Aí ele fala, além de ser cheio do Espírito Santo, gente cheia do Espírito Santo, quando está dialogando, quando está conversando, quando está trocando testemunho, quando está partilhando vida, falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos, com gratidão constante diante de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo por todas as coisas. Então, gente cheia do Espírito tem como marca falar salmos. Daqui a pouco eu vou dizer por que Paulo fala salmos, hinos e cânticos. Mas me chama a atenção que ele está dizendo a uma igreja do Novo Testamento, a uma igreja de gente que pode ser cheia do Espírito, que o nosso sotaque, que o nosso, como é que fala? Nosso jeito de falar sem ser sotaque, nosso cacoete não, nosso linguajar, o nosso sotaque tem que ser de gente que salmodia a Deus, né? Eu estudei 5 anos e meio em Piracicaba. É diferente.
Tem um jeitinho próprio de falar. Mas também trabalhei 6 anos em Limeira. E Limeira, o limeirense tem um negocinho meio do sul também, seu sotaque leite quente. Não sei porquê, mas tem. Americana tem, eu já peguei, mas não vou remedar, que agora eu estou aqui. Quando eu estiver fora, eu remedo vocês. Mas tem também. E o que o apóstolo está dizendo é, o nosso sotaque, o nosso jeito de falar, como gente de Jesus Cristo agora, no meio da nossa linguagem, tem que ter uma linguagem que salmodia a Deus. E é interessante que o apóstolo diz, eu vou voltar ao texto. Ele diz aqui no verso, falando entre vocês. Ou seja, na conversa mais coloquial. Naquele dia, pais e filhos, marido, mulher, naquele dia a dia de amigos, de irmãos que se conversam, o nosso sotaque tem de ser de gente que fala os salmos. E eu já vou explicar por quê. Porque se a gente for gente cheia do Espírito, que fala os salmos, que tem sempre uma gratidão, um louvor, mesmo nos momentos difíceis, de luta, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de dúvida, mesmo nos momentos de angústia, a gente for gente que fala assim, vai ser muito mais fácil para a gente ser mutuamente submisso em Cristo Jesus uns aos outros. Ele recheia a nossa relação espiritual sobre conhecer a vontade de Deus com salmos. Ser cheio do Espírito, e gente cheia do Espírito se submete um ao outro, porque nós todos estamos, como diz o texto, sujeitos a Cristo Jesus. Ninguém no meio do povo de Deus lidera ou exerce poder sem se submeter a alguém. Os filhos se submetem aos pais, os pais se submetem a Cristo Jesus, o marido, a mulher ao esposo, porque ambos estão debaixo da missão de Cristo Jesus. Ninguém exerce poder no meio do povo de Deus. Os pastores lideram, mas respondem para um conselho, para uma diretoria. Ninguém exerce poder porque chegou num lugar que está acima, só respondo para Deus. Não, você dá testemunho, você responde às pessoas, você é submisso a Cristo Jesus. Amém? Esse é o padrão. E no meio desse coração de gente que se submete a Cristo para fazer a vontade de Deus, está a linguagem que fala de salmos. Porque a vontade de Deus é que o seu povo seja cheio do seu Espírito, e porque é cheio do Espírito tem sempre uma gratidão nos relacionamentos, e são relacionamentos que um depende do outro, por isso somos submissos uns aos outros. Ou seja, saímos de uma cultura individualista para a construção de uma cultura comunitária, plural. Eu não vivo, apesar da salvação ser individual, a minha relação com Deus ela é comunitária. Apesar da salvação ser individual, eu vivo com irmãos e irmãs, eu aprendo com pessoas, eu sirvo a pessoas, eu me submeto a pessoas, eu falo a língua do Espírito com pessoas. E é nesse crescimento que o Evangelho então é conhecido. Por isso que Salmos tem a ver com igreja, amém? Estão me entendendo? Não é só uma poesia jogada lá no Velho Testamento, só voltada a Jerusalém, só voltada a Israel. Não, é um padrão para a gente fugir do individualismo. Apesar de você ser um membro da igreja, você é membro de um corpo. Você depende do corpo. E os salmos deixam isso muito claro. Nós precisamos entender que Paulo está dizendo aqui que falar com salmos é diferente de falar com hinos e de cânticos. Por quê? Porque a palavra que ele usa aqui, salmoi, ela tem como expressão a ideia de você golpear, tanger, imprimir a contração dos dedos em um instrumento. É daí que vem a palavra. Por isso que um sinônimo da palavra salmoi, ou salmos em hebraico, é impressão ou vibrante. Porque você faz vibrar a corda, você imprime uma força na corda, e a corda então exala e expressa um som. A ideia aqui de Paulo é, deixe uma impressão na sua fala. Faça a sua fala ser vibrante por algo de Deus, a ponto de expressar a graça e a bondade de Deus. Os cânticos já eram cânticos conhecidos,
que necessariamente não traziam a ideia de um instrumento musical junto, perdão, não, os cânticos não, os hinos, e os cânticos eles podiam variar. Quando ele usa salmo, ele está muito mais focado em usar o uso aqui da lira, né? Aqui à sua esquerda você tem a harpa, e a harpa sempre foi um instrumento grande na história da música, mas a palavra salmo está muito ligada à lira. A lira é um tipo de uma harpa, meus queridos, mas menorzinha. E por que Paulo usa essa expressão? Porque para muitos estudiosos, a igreja ainda se reunia perto da sinagoga, ou no jeito da reunião da sinagoga. E na sinagoga não se tinha cântico, instrumentos musicais. Não se usavam instrumentos para louvar a Deus, como se usava nos templos antigos de Jerusalém. Então Paulo está dizendo, irmãos, quando a gente se reunir, vamos deixar realmente a nossa gratidão a Deus fluir, a ponto de, se necessário, usarmos a harpa, usarmos a lira, usarmos os instrumentos para acompanhar aquele salmo que a gente traz para agradar a Deus. Aquela palavra que imprime, assim como as mãos nas cordas, aquela palavra que faz vibrar a graça e o amor de Deus entre nós. Olha que coisa profunda. Paulo, quando chama essa igreja, ele está chamando essa igreja de Éfeso, que estava com muitas lutas, muitas dificuldades, ao olhar o que Deus tinha construído na história do seu povo. Por isso que ele usa o termo salmos. Qual que é a estrutura do Velho Testamento? A estrutura do Velho Testamento, você sabe. Você tem ali 3 blocos de grandes livros da revelação de Deus. O primeiro bloco é o bloco dos livros, vamos dizer junto, é o bloco dos livros históricos. São 17 livros. 5 primeiros conhecidos como a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que quando Jesus fala, ele fala a lei. Vocês sabem de mim a respeito dos profetas e da lei. Quando ele fala da lei, ele está falando dos 5 primeiros livros históricos. Mas livros históricos contam o quê? A história do povo de Deus. Como é que Deus forjou aquela família de Abraão? Como é que Deus forjou a nação de Israel? Como é que Deus foi se revelando? Como é que aquele povo foi acertando e errando no seu andar com Deus? Então, os 17 livros históricos se comparam também aos 17 livros proféticos. Olha, um vai copiar o outro. Por quê? Porque os livros históricos contam a história do povo de Deus. E os livros proféticos? Os sermões que foram pregados para esse povo. Durante a formação da sua história, houve momentos que aquele povo obedeceu, e houve momentos que aquele povo desobedeceu a Deus. O que Deus fez? Levantou profetas para ensinar aquele povo. Então veja que coisa bonita. Você tem 17 livros históricos. Os 5 primeiros conhecidos como Torá ou a lei. E os outros 12 contando toda a história do povo até o resgate do êxodo da Babilônia. Quem pregou nesses anos dos livros históricos? Nós temos 5, tudo que acontece num bloco acontece no outro, né? Se os 5 primeiros são os conhecidos como a Torá, nós temos 5 livros dos proféticos, que são conhecidos como os profetas maiores. Porque eles vieram dos Estados Unidos, eles eram grandões? Não. E você tem ali os profetas menores. Porque eles vieram do Ceará, era baixinho? Não. É porque os maiores, é porque eles escreveram mais, são livros com maior conteúdo. Quantos livros são? 5. Sobraram 12. 17 de um lado, 17 do outro. 5 da lei, 5 profetas maiores, 12 profetas menores, 12 livros históricos. Copiou, gravou, fácil, né? Você nem sabia que você ia aprender tanto uma manhã assim, hein? Registrou a mente. 17. Sobrou quantos? São 39 livros do Velho Testamento. 17 com 17 dá? Sobrou? Que são os livros poéticos. Que são os livros que contam o quê? Se um conta a história, o outro conta os sermões do povo de Deus, o que os livros poéticos contam? O que fez aquele povo chorar, o que fez aquele povo se alegrar, qual foi a emoção daquele povo. Alguns estudiosos dizem que os livros históricos são a memória.
Os livros proféticos, o ensino, a razão. E os livros poéticos, o coração, a alma do povo de Deus. É onde você vê as canções que foram cantadas nos momentos ruins, como o de Jó. Nos momentos alegres, como o de Cantares, quando um casal se restaura, se ama, se apaixona diante de Deus. Você tem os momentos de desafio, de ensino, como falou hoje de manhã o pastor Ebenezer, que está no livro de Ebenezer, que é o coração de um pai ensinando um filho, por isso que ele vai falar na quarta-feira sobre família. O livro de aprender nos momentos da velhice, que é o livro de Eclesiastes. E o recheio de toda essa conversa aqui, que é o livro de Salmos. Canções que a gente cantou quando Deus foi forjando a história da gente, seja nos momentos bons, sejam nos momentos maus, como foi a canção que o pessoal cantou hoje de manhã. Naquele momento que assim como a natureza se renova, por isso que você vai ver o salmista usar tanto da natureza, do mar, dos céus, o firmamento, fala da glória de Deus. Preguei aqui no Salmo 106, dos homens que viajavam em navio sobre o mar, porque eles usam do dia a dia para trazer a grandeza de Deus, mas nunca, perceba meu querido, nunca de forma individualista. Os Salmos eram um livro de canções que o povo de Deus tinha que aprender a cantar junto, porque essa não era uma história individual, é a história de como Deus forjou, como Deus estruturou, como Deus se revelou, como Deus edificou o seu povo. Então eu olho para o livro dos Salmos, eu tenho um espelho da minha vida, eu tenho um espelho da minha história, e não é à toa, agora você vai abrir Bíblia aí, nós vamos ver vários Salmos hoje de manhã. Não é à toa que alguns Salmos falam da nossa, eles tinham uma divisão, igreja, para falar da nossa peregrinação. Porque nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem, nós vamos morar na Jerusalém celestial, novos céus, nova terra, reestruturado por Deus. Então aí os salmos falam, olha o que diz, que maneira linda, o Salmo 126 fala. Ele fala, olha, não é só a história do Oswaldinho, a história da Tereza, do Zé Roberto, não é só a história do César, da Maria, do Zé, do João. Quando a gente vem aprender no livro de Salmos, a gente está aprendendo a história do que Deus está fazendo com todo o seu povo. O povo de Deus desobedeceu, Deus teve que mandar para o cantinho da disciplina, e o Salmo 126, olha aqui, Supernani, é Deus tirando o povo do cantinho da disciplina. Ele diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, por quê? Porque tinha sido levado para o cativeiro, lá na Babilônia. Deus trouxe o povo dele de volta, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Qual família já não passou por lutas e desafios? E quando passou a luta, quando aquele familiar, aquele filho saiu do hospital, quando aquele desemprego foi embora, qual família já não teve vontade de junta cantar um cântico? Quem aqui já não foi disciplinado por Deus mediante seus erros, seus pecados, suas desobediências, e depois experimentou um quebrantamento, uma restauração, chorou? Por isso que o verso 5 diz, aqueles que semeiam com lágrimas. Quantos testemunhos não são dados na igreja que pessoas vêm aqui para frente e choram de alegria? Aí o não crente está aqui nos visitando, aquela pessoa que não entregou a vida a Jesus está aqui nos visitando, e olha o que diz o Salmo, verso de número 2, até entre as outras nações, até gente que não conhece Jesus, vê as suas lágrimas de gratidão e diz,
Deus fez coisas grandes por essa gente. Por isso que a gente abre para você dar um testemunho, contar a sua história. Porque não é só a sua história, é a minha história. Isso é salmodiar. É perceber a narrativa daquilo que Deus costurou no nosso dia a dia. Por isso que a gente precisa falar entre nós, ensinar nossos filhos e filhas a perceberem a boa mão do Senhor nos dirigindo, mesmo quando Deus nos disciplina, mesmo quando Deus nos coloca ali, o seu Espírito Santo confrontando as nossas carnalidades. Sabe, irmãos, eu participei no passado de vigílias em igrejas, e quando a gente fazia vigília até 5, 6 da manhã, tinha um momento que cada crente era convidado a ler o seu salmo preferido. E aí o crente abria e era fantástico, porque cada cristão que abria a sua Bíblia para ler o seu salmo preferido, sempre explicava o porquê aquele salmo era o preferido. E aí você fala, como é que uma história de quase 3.000 anos atrás, quando os salmos foram escritos, tem tudo a ver com o meu, com o seu dia a dia? É porque é o mesmo Deus escrevendo a nossa história. É porque é o mesmo Deus trabalhando na sua igreja, a poesia, o cântico, a alegria, a disciplina e a restauração para a sua glória. Sou eu que preciso então fazer um resgate do valor dos salmos, porque o salmo me convoca de maneira ampla a fazer parte dessa família, a fazer parte dessa comunidade. Eu não posso ficar fora dessa história. Eu não posso me tornar insensível no meu individualismo, nos meus horários, na minha agenda, e não perceber o que Deus está fazendo. Tanto que tem um salmo de convocação ampla, um salmo que diz, sai de casa, sai da agenda, sai do seu horário, sai do trabalho depois de trabalhar, e vem viver com o povo de Deus. Vem congregar, vem estar junto, porque Deus está fazendo algo. O salmo de número 122, olha que lindo. Ele é um cântico de peregrinação. Eu estou usando aqui, meus irmãos, eu sempre gosto de usar quando eu prego, a NVI, Nova Versão Internacional, porque o português dela é bem prático, bem gostoso, bem simples. Mas a maioria das Bíblias, talvez, dá uma olhada, em cima do 122 ou embaixo, está escrito aí cântico de peregrinação na sua Bíblia, sim ou não? Está escrito? Algumas Bíblias sim? O que é o cântico de peregrinação? Nós temos vários salmos de peregrinação. O povo morava em todo Israel. Israel é parecido com um corredor, é um país assim bem estreito e amplo, estreito de terra e longo de longitude. O povo morava em várias cidades espalhadas, mas uma vez por ano eles tinham que vir para Israel, pelo menos uma vez por ano, além de outras festas, vir para Israel adorar, sacrificar, se entregar, ofertar ao Senhor. E era muito comum que aquele povo não viajasse sozinho, porque eles tinham receio de assaltantes, porque nem todo mundo que morava ali era israelense, era judeu. Havia muitas nações, e nessas épocas era muito comum vir pessoas assaltando os peregrinos que iam a Jerusalém. Jerusalém ficava mais ou menos aqui no meio do nosso corredor. Então as pessoas que saíam do norte ou do sul para se reunir ali, corriam risco. Então as caravanas se juntavam de cidades. E aí eles escreveram cânticos, porque eles vinham cantando e adorando o Senhor. O culto começava antes de chegar na igreja, aleluia. Amigos e irmãos meus que foram para a África do Sul, em regiões da África, do continente, não só no país da África do Sul, diz que muitos irmãos nossos, cristãos, andam por domingo 4, 6, 8 quilômetros para ir na igreja mais próxima. E aí, não pense você que a negada vem com cara amarrada e reclamando da vida. Diz que eles vêm caminhando 1 hora, 50 minutos e louvando a Deus. E quando chega no lugar de adoração coletiva, os cultos duram ainda 3 a 4 horas. Tal a gratidão deles. E esse meu amigo visitante falou, Oswaldo, nosso povo aqui anda um pouco, vem de carro, ar-condicionado, reclamando. Por isso que hoje eu pensei em fazer um culto assim, meus irmãos, para entrar tarde, ir embora. Aleluia. Amém, mais falso.
Então, o cântico de peregrinação é um salmo que diz que aquele povo já tinha que vir com o coração adorando, honrando, bendizendo e se relacionando em amor e em serviço também. Olha o que diz o texto. Alegrei-me com os que me disseram, vamos andar muito, mas vamos juntos à casa do Senhor. Nossos pés não estão aqui em casa, nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Ou seja, nós estamos andando, mas o coração já está lá. Dentro da gente, a gente já está ali, junto com o povo de Deus, adorando. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Aí ele se coloca, aí o salmista coloca ele no meio do povo. E ele diz, em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, olha o que ele diz, buscarei o seu bem. O salmo nos faz ter atitude. Não apenas a atitude de vir à igreja, mas com que coração se vem à igreja? Percebeu? O salmo me convoca a, antes de chegar aqui, colocar o meu coração em gratidão, em louvor, independente da banda, independente do pregador, independente da luz, independente da parede, independente da recepção. É o meu coração que tem que chegar antes. E eu acho lindo porque o salmista fala dessa relação de paz que se soma a uma ética de vida. Não é gente que simplesmente se alegra aí à casa do Senhor porque não tem o que fazer. Não é a alegria pela alegria. Mas é a consciência de que há um Deus bondoso para agradecer. Ele diz, lá se juntam todas as tribos em gratidão para dar graças ao Senhor. Lá eu vou para me juntar aos meus irmãos e buscar a bênção, a paz, a consciência de um Deus que rege o universo. Eu vou orar, eu vou abençoar os meus irmãos, os meus amigos, mas eu vou também, olha o que ele diz no verso de número 9, eu vou buscar o bem. Eu vou trabalhar de uma maneira clara para que a minha família de fé esteja bem com Deus. Para que haja paz nas casas dos meus irmãos. E se eu vou buscar o bem dos meus irmãos, eu não vou invejar, eu não vou caluniar, eu não vou levantar falso testemunho, eu não vou me tornar orgulhoso de algo que o meu irmão tem ou que o meu irmão não tem, eu não vou ter inveja, eu não vou supor nada, eu vou querer só o bem. Então não adianta só, eu gosto porque o texto diz assim, olha, eu não vou só declarar, eu não vou só profetizar a paz, eu vou buscar. E buscar aqui, meus irmãos, é trabalho. Buscar o bem significa eu vou estudar o bem. Eu vou me empenhar para o bem acontecer. Eu vou repartir o bem. Eu vou ofertar. Eu vou doar a mim mesmo. Eu vou gastar tempo com gente. Tanto que... Agora vem o pulo do gato. Eu disse que Paulo escreveu à igreja de Éfeso que usasse dos salmos nos relacionamentos. Só que quando Paulo também escreve à igreja de Colossos, aos irmãos colossenses, ele usa também a mesma expressão. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então ele não queria que você simplesmente vá à casa do Senhor só para cantar, por cantar. Vá à casa do Senhor para repartir aquilo que você aprendeu com seus irmãos. Para você ser conselheiro dos seus irmãos. Para você ser apoio aos seus irmãos. Para você ser encorajador dos seus irmãos. Amém? Ninguém vem à igreja apenas para sentar e ouvir. A gente aprende e depois a gente reparte. A gente senta, aprende e conversa. Nesse conversa, aquelas irmãs mais velhas ensinam as mais novas o que fizeram para educar os seus filhos.
Naquela conversa, homens de Deus conversam com outros homens de Deus, como venceram o desemprego, como aprenderam a cuidar do seu tempo, da sua energia, da sua velhice. É um povo que quando se reúne tem algo a agradecer a Deus por aquilo que aprendeu e pega a sua aprendizagem e ensina aos outros. Jovens mais velhos ensinam jovens mais novos. Gente que já está na faculdade, saindo da faculdade, ajuda a gente mais jovem a estudar, a ter disciplina no estudo. Às vezes a gente como pai e mãe fala, parece que não dá o mesmo efeito, não é verdade? Aí você pega um jovem que passou numa faculdade que todo mundo admira, você fala para ele estudar para o seu filho, ele fala, ô cara, você tem que estudar. Seu filho ouve e começa a falar, o que aquele cara tem que eu não tenho? Mas é assim que a gente aprende, às vezes por exemplo, por referência. Então, meus irmãos, todos nós, diga comigo, todos nós, temos a responsabilidade de repartir o que aprendeu. Todos nós. Não importa quanto tempo você está vindo à casa do Senhor. Seria um desperdício com a palavra de Deus você vir apenas para ouvir. Você tem que vir, aprender e depois ensinar e aconselhar para a glória de Jesus. Há um individualismo na igreja cristã moderna que diz, eu vou lá só para ouvir. Isso é semente do diabo, gente. Eu não sei, eu vou lá, parece que as pessoas me atrapalham. Eu vou ficar aprendendo só pela internet. Semente do diabo. Não é isso que os salmos me ensinam. Os salmos dizem que a gente aprende junto, erra junto, e Deus nos conserta juntos. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo erra. Eu erro, minha esposa erra, pastor Zé erra, todo mundo erra. Mas a gente vem aqui aprender de Deus como é que a gente conserta. Eu não vou na igreja porque lá as pessoas erram muito. Você não, bonitão. Você não, bonitona. Você já sabe tudo, por isso que você não vai, né? Está se enganando, está mentindo para si mesmo. E há na pós-modernidade essa semeadura de que eu sozinho aprendo mais. Mentira, não é isso que a nossa Bíblia diz. Amém? Amém? Mas tem um salmo também que eu quero trabalhar com vocês hoje de manhã, que ele é muito especial. Ele é o salmo que os crentes correm do pastor. Quando o pastor diz que vai ler esse salmo, a igreja corre pensando no almoço, principalmente o pessoal da manhã. Qual o salmo que é, meus irmãos? Eu não ia deixá-lo de fora. E esse salmo aqui, meus amados irmãos, se eu tenho 30 anos de fé, são 30 anos lendo e aprendendo dessa poesia. Por quê? Porque esse texto nos mostra como a palavra de Deus transforma a nossa identidade. Essa palavra, ela é profunda, ela é longa. A cada 8 versículos é uma letra do alfabeto hebraico. O salmista fez um acróstico. Sabe o que é acróstico? É você pegar, agora a câmera vai me perder aí, Davi. É como se você pegasse aqui a palavra amar e fizesse: amo a Deus, meu Senhor, a cada dia restaurado. Então você fez um acróstico, você pegou cada letra e fez uma quadrinha. O salmista fez isso com todas as letras do alfabeto hebraico. Por isso que algumas Bíblias mais antigas, a cada 8 versículos tem uma letra, tem uma palavrinha. Não tem? Procura aí se sua Bíblia é antiga. A cada 8 versos ela tem uma divisão. As Bíblias modernas, a cada 8 versos ou 9, tem uma letra em negrito. A primeira letra do quadrante está em negrito, não é isso? Por quê? Porque ali começa uma nova letra hebraica. Então o salmista, gente, teve paciência, teve cuidado, teve dedicação, teve zelo. Ele não pegou o papel do pão e escreveu qualquer coisa para Deus. Eu tenho a raiva de WhatsApp que o povo escreve qualquer coisa, né? Essa semana a pessoa escreveu o ensina com 2 S. Por quê? Porque essa linguagem é rápida. As pessoas vão perdendo a beleza do texto. Infelizmente. E eu não estou falando de gente jovem não, viu? O jovem nem escreve, ele põe um emoji. O pai pergunta, você vai vir almoçar? Ele manda um joinha só. A preguiça é tanta.
O salmista não teve isso, o salmista teve cuidado, dedicação. Por quê? Porque ele sabe como demora Deus transformar a nossa identidade. E aí ele escreveu profundamente. Eu quero ler todos os versículos. Estou brincando. Tem uns crentes que assustam, velho. Você vai lá, é sério, Tereza, abre um zoião. Eu quero ler 2 versículos, o verso de número 63 do Salmo 119. Ele diz assim de maneira profunda: amigo, em algumas versões, companheiro. Porque o salmista está trabalhando para Deus, aí ele fala: eu não trabalho para mim, eu não trabalho sozinho, eu não vou à casa do Senhor sozinho, eu não vivo com Deus sozinho, eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho companheiros de jornada de fé. Amigo sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Se tem uma coisa que o Salmo nos ensina, é que a gente caminha uma vida de altos e baixos diante do ser humano, diante da vida, diante de um mundo que jaz no maligno, mas a gente não caminha sozinho. Por isso que não dá para curtir a Deus na internet. Você perde muito quando você está num hospital, quando você está longe da sua cidade. Tudo bem, a gente até entende você não estar na igreja, mas tente visitar uma outra igreja cristã. Semana passada eu estava pregando em São José dos Campos, no sábado, e foi um pastor que eu conheci aqui em Campinas, em fevereiro. Nossa amizade vem se estreitando. Aí eu fui lá pregar na igreja dele, aí eu contei da história de vocês, do que Deus está movendo, contei dos desafios do Zé. Aí ele falou que quer te conhecer, Zé, porque ele é muito parecido com você nas coisas lá. Eu falei: vocês dois não vai prestar junto. Porque é bom a gente ouvir que tem outros homens de Deus, servindo a Deus em tantos lugares, passando pelas mesmas lutas que a gente, não é? Quando você vê um amigo, um companheiro, passando pelo mesmo desafio de família, de sonhos, você fala: puxa, então Deus está fazendo lá, vai chegar a hora de Deus fazer aqui. Agora, todo mundo que está lá é amigo? Não! O texto diz: eu sou amigo de todos os que te temem e que obedecem aos teus preceitos. O salmista é muito claro em dizer que, apesar de estar no meio de todo o povo, tem gente que teme a Deus. Tem gente que tem temor a Deus. E quando você anda com gente que tem temor a Deus, esse vira seu companheiro. Porque tem um monte de gente que entra e sai da igreja e não aprende nada, porque não tem temor a Deus. Porque não leva a sério a santidade, não leva a sério a palavra, não leva a sério os preceitos do Senhor. De gente assim eu não quero ser companheira. De gente que só vem para consumir a igreja, só lembra de Deus nos momentos de aflição, no momento bom foge. Gente assim não é companheiro de jornada. O salmista está dizendo de uma outra maneira que as parcerias das nossas vidas ou vão nos levar à santidade ou vão nos levar à corrupção. E esse é um preceito que o mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, nos ensina. Não se deixe enganar. As más companhias, o que diz o texto? Corrompem os bons costumes. Então, o Salmo me ensina a andar com gente que teme a Deus e ser também alguém que teme a Deus para as pessoas serem minhas companheiras. Não é porque senta no banco do lado, não é porque estaciona o carro do meu lado, não é porque às vezes ajuda em alguma área da igreja, que simboliza necessariamente temor a Deus. Por que tem tanta igreja abrindo em tantas cidades do país? Nem todas por temor a Deus. Muitas por divisão por falso postura, por mau caratismo, por maldade, por orgulho, por sede e fome de poder. Vamos fazer a nossa igreja. E não é capaz de andar com os irmãos da igreja do lado, por falta de temor. E eu estou longe de gente assim. E eu não quero andar. E você não pode pensar que dá para andar com gente assim. Agora, quando a gente começa a andar e ser companheiro de gente que nos incentiva, que nos apoia, nós temos um problema. A igreja sofre de uma koinonite. Da palavra comunhão, koinonia. Tem gente que está tão gostosinho vivendo com aquele grupo de irmãos amados. Conhece 4, 5 irmãos da igreja que não quer conhecer o resto. E está tão bom viver com esse grupinho,
com esse grupo de louvor, com esse grupo de oração, com esse grupo de casais, que eu não quero saber do resto. Está errado também. Se Deus fez uma família grande, a gente precisa andar com a família grande. Por que eu trabalho há anos em Ribeirão, trabalhei em Campinas, trabalhei em São Paulo, visito São José, visito Tanabi, visito... Por quê? Porque é irmandade, é relacionamento. E a melhor maneira de trabalhar esses relacionamentos, de crescer, é servindo as pessoas. Salmo ensina que igreja e povo de Deus é um lugar onde a gente se dá pelo outro. Salmo 119, verso 83. Tem uma expressão que a maioria de vocês não vai entender. Ele diz assim, olha, eu sou como um odre na fumaça. Te diz alguma coisa essa expressão? Odre na fumaça? Odre era aquela vasilha de couro que eles usavam para andar longas jornadas no deserto. Muitas vezes eles colocavam vinho. E para que o vinho fosse fermentado, eles faziam um tipo de uma fogueira. Aquilo como é que fala quando tem, defumar, né? Tipo defumar. Aquele couro esgarçava, porque o vinho quando fermentava tinha tendência de rasgar o couro. Então o odre na fumaça era aquele couro que você já estava disposto a perder. Que a ideia era que não rasgasse. Mas que se rasgasse, já era, que nenhum. Então, em vez de odre velho, a expressão da NVI vem, eu sou como um vaso inútil. Mas não inútil porque não tem valor. É inútil porque está gasto. Você não vai com um sapato velho no casamento, vai. Sabe aquele sapato velho que você gosta, meu irmão? Falando com os homens aqui. Porque mulher sempre anda de sapato novo. Tem 30 lá. Homem normalmente tem 1 ou 2 pares. As irmãs estão rindo porque é verdade, né? Aí tem um par de sapato que o homem usa para o casamento. E o outro para ele trabalhar. Você não vai com sapato de trabalho no casamento. Por você iria, mais confortável, é gostoso. Mas se você pôr, tua mulher te mata. Vai tirar esse sapato, homem! Aí você vai pôr aquele novo, duro, que machuca o dedinho, que aperta, que você fica desajeitado, mas você usa, fica elegante, fica bonitão. O salmista está dizendo, eu sou como esse sapato velho. Olha o que ele diz no verso 83. Embora eu seja como uma vasilha inútil, não inútil sem valor, é porque está gasto, está trabalhado. Não me esqueço dos teus preceitos ou decretos. O salmista está dizendo, olha, eu não sou apenas amigo e companheiro dos meus irmãos, mas eu sou alguém que gastou a sua vida no trabalho pela sua família, gastou a sua vida no trabalho pela sua igreja, gastou a vida no trabalho pelos seus irmãos. O doutor Adam Clarke, um grande teólogo, vai dizer que essa expressão, odre na fumaça, representa o estado exaurido do corpo e da mente do salmista, mediante a longa aflição física e angústia mental. Gente que trabalha para Deus cansa até no físico. Mas aí é nessa hora que a gente solta um salmo. Um salmo que diz o quê? Olha, eu sou como uma vasilha inútil. Mas a minha memória, o meu coração, a minha alma, sabe que está mais perto da vontade de Deus do que nunca. Porque nós começamos a estudar Salmos pensando, segundo Efésios, na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você, meu irmão, minha irmã, gaste a sua alma, gaste o seu físico, e envelheça naquele dom, naquela capacidade que Deus te deu. Eu sonho morrer num púlpito. Eu já ouvi histórias de homens de Deus. A avó de uma amiga minha morreu pregando. Credo não. Você morreu é soldado que morre no campo, na batalha, de tanto que ama a palavra. É lógico, é bom morrer no domingo, porque pelo menos eu sei que os irmãos vão no enterro. Isso é certeza. Baguncei o culto de novo. O apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios 12:15, vai dizer assim, de boa vontade, olha o que ele diz, por amor de vocês, gastarei, e aqui o gastar é físico, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado?
Paulo está falando dessa memória de gente que sabe que Deus é a sua fonte de forças. Paulo está realizando os seus propósitos maiores, mais profundos, porque sabe que está se dedicando a uma causa que vale a pena se desgastar, que é servir a Deus e a sua igreja. Física, emocional, mental e psicologicamente. Olhei o rostinho do pastor Zé Roberto e falei, tá cansado, hein, velho? Ele falou, tô. O rostinho dele estava inchado hoje de manhã. Foi para Limeira, foi para não sei o que tem, foi ontem, foi isso. Porque é o dia a dia mesmo. É o dia a dia de todo homem, de toda mulher que serve a Deus. Eu louvei a Deus muito ontem, porque eu fiquei fascinado pela família Dantas, né? A Aline, seu esposo Éder. Eles foram para um treinamento com o pessoal do Ministério Infantil para Campinas. Passadas um dia inteiro lá ontem em Campinas. 7h30 a Aline estava aqui, pegou minha filha, foi com o pessoal do curso de batismo para a casa dela. Eu fui buscar a Elô lá, ontem já eram 10h30 da noite. E o pessoal estava lá o quê? Comungando, comendo, compartilhando. Aí o Éder precisou sair para trabalhar e o pessoal ficou. Porque crente forgado. Porque a gente gosta de ficar junto, compartilhar. Aí você olhava na cara da Aline, olha ela ali. Deus abençoe. E hoje de manhã está aqui, ó. E à noite vai trabalhar no infantil? Está na escala do infantil para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Isso é salmo. Se desgastar. O Cândido não veio agora de manhã, viu? O Cândido avisou que não viu. O Cândido é mais velho, já está mais gasto, um sapatão mais usado. Aí ele falou para mim ontem, pastor, eu não vou porque tive isso, tive aquilo, tudo com a igreja. E eu agora à noite, olha que eu estou saindo daqui, eu não vou aguentar até amanhã. Eu falei, se você dormir na minha pregação, eu nem vou, Oswaldinho. À noite eu estou lá, eu falei, glória a Deus. Será que... E a gente cansa, mas por dentro a gente se renova. Amém, Aline? Amém, Zé? Então, se você não suou para Jesus Cristo, você não sabe a alegria disso. Por isso que talvez você venha para a igreja emburrado. Por isso que talvez está faltando um salmo cantado na sua alma, no seu coração. Porque você não aprendeu a gastar toda a sua energia para Cristo Jesus. Termino. Uma hora eu vou acabar. Será que agora? Talvez seja. Termino com... Eu me empolgo. Termino com o Salmo 131. E é um salmo que fala da nossa necessidade de crescer como homens e mulheres de Deus. Mas também ter no nosso coração, o coração de uma criança que descansa no seu Deus. Porque o texto diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma, Deus, é como essa criança. Criança que quer leite, chora, berra, esperneia, grita. Mas depois que ela está saciada, o que acontece, igreja? Ela descansa. E aí ele diz, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Esse salmo representa, meus irmãos, a luta de alma que eu e você temos. Porque se o Espírito Santo está lutando com a nossa alma, é para arrancar de nós o quê? O nosso orgulho. É para arrancar de nós o quê? A nossa arrogância. É para arrancar do quê de nós? A nossa ansiedade pelas coisas grandes e pesadas na nossa alma. Então a gente tem que aprender a esperar e descansar em Deus, como uma criança que aprendeu a esperar pelo leite da sua mãe, e que depois de amamentada, dorme que nem um anjo. O que eu acho lindo nessa história, é que o salmista faz o seu salmo, da luta da sua alma, mas ele aplica essa luta para o seu povo. Ele pega uma questão que era lá dele, lá da sua casa, e ele diz, olha, eu aprendi a ser dependente de Deus, gente. Eu aprendi a descansar no cuidado do meu Senhor. Para muitos de nós, quando o pastor Zé vem aqui e fala de um projeto bonito como o projeto do lado e fala, nós vamos fazer pela fé, para muitos de nós isso parece uma loucura, mas pega o tempo de experiência desse homem com Deus, olha como esse homem tem aprendido a descansar em Deus,
Aí ele pega essa luta dele individual e transforma num ensino coletivo, porque a igreja é o alvo desse amor a Deus. Nós somos chamados pelos salmos a falar bem de Deus uns para os outros, porque nós aprendemos a nos render a Deus. Amém. Eu não vou ficar enchendo a minha cabeça de coisas que eu não dou conta. Eu não vou encher a minha cabeça de ansiedade. Eu não vou aprender, eu não vou aprender mais de Deus enchendo a minha cabeça daquilo que eu não dou conta. Pelo contrário, eu vou aprender a depender e a me render de Deus. E eu vou transformar a minha aprendizagem pessoal, a luta da minha alma, para ser um louvor a Deus na minha comunidade. Ali ele falou Jerusalém. Nós somos a Jerusalém espiritual. Nós olhamos para o Salmo, pode entrar, viu, banda? Já estou acabando mesmo, pode vir, Cezinha. Eu vou transformar a minha luta em algo que ajude os meus irmãos a amar mais a Jesus. Eu vou aprender e vou me render a Deus, para quando eu estiver junto da minha igreja, louvando e bendizendo o meu Deus, os meus irmãos olhem para mim, saibam que eu sou imperfeito, saibam que eu sou pequeno, saibam que eu não dou conta da minha vida, mas a coisa mais importante eu faço. Eu me rendo a Deus. Durante muitos anos, irmãos, eu fui ministro de louvor na igreja. E eu trabalhei muitos anos numa igreja em Campinas, com um povo muito pobre, muita luta, muita gente divorciada. Mas a gente trabalhou tanto para aquela igreja ser dependente de Deus e amar Jesus, que a gente, quando se reunia para cantar, aquela igreja cantava e louvava e bendizia, que você olhando aquelas pessoas, falava assim, esse povo não tem problema. Esse povo deve ser muito rico. Esse povo deve ter uma vida muito suave. Esse povo não deve trabalhar, todo mundo aqui deve ser dono de um monte de coisa, porque olha como essa gente louva. Eu ia para frente daquela igreja e eu saía de lá cheio de Deus, vendo como aquele povo dizia, Senhor, toma conta de mim. Porque aquela gente dependia demais de Deus no seu dia a dia. Aquela igreja salmodiava Deus. A cada encontro no corredor, era um dizendo, Deus, eu te agradeço por isso. Era o outro dizendo, Oswaldinho, essa semana eu vi Deus fazendo isso. O outro dizia, Deus agiu, eu vi. Estava difícil, mas Deus foi lá e fez. Era fácil louvar naquela igreja. Não porque era uma igreja afinada, não porque era uma igreja rica, mas era porque era uma igreja de gente que se rendeu a Deus e deixou Deus escrever a sua história. Ouvia os sermões e aplicava na vida e no dia a dia. Eu quero convidar você a ficar em pé e fazer dessa canção uma oração, para que os seus salmos sejam cantados nessa igreja, sejam cantados na sua casa, sejam cantados na sua família, sejam cantados na sua história, e até quando você morrer e não estiver mais nessas cadeiras, as pessoas digam, houve aqui um homem de Deus, sentava-se aqui uma mulher de Deus, que amava Jesus, que amava o Pai, que levava a palavra a sério, que tinha temor de Deus, que servia a sua igreja e que louvava Jesus Cristo. Se renda ao Senhor nesta manhã. Deixe o Espírito Santo tirar um salmo da sua vida nesta hora. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar a cada dia. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra ti, igreja. Preparado pra mim, um novo amanhã preparado para nós, em nome de Jesus. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Se renda ao Senhor nesta hora. Se renda ao Senhor. Eis-me aqui. Você pensava em desistir, você pensava em cancelar, você pensava. Jesus, Mas hoje de manhã o Senhor te chama para um renovo, um novo louvor. eis-me aqui. Faça desse refrão a sua oração. Jesus, Clame ao Senhor pela sua alma, pela sua vida, pela sua história, eis-me aqui. pela sua família, pelos seus dons, pela sua vocação, pelo seu serviço. Jesus, Deixe Deus reescrever a sua história. eis-me aqui. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Aleluia. Só Jesus e mais nada. Só Jesus e a sua palavra e o poder do seu Espírito. Onde encontro meu refúgio. Eu me rendo Aleluia. aos pés. És Aleluia. tudo que eu preciso. Que verdade. Que verdade, Senhor. Eu me lanço Que verdade. aos seus braços, onde encontro Talvez você pensava em desistir do seu casamento, da sua família. Talvez você pensava nessa manhã em desistir de algum projeto. Talvez você ache que esse negócio de igreja já deu. Talvez você ache que você já trabalhou demais. O problema não é isso. O problema é que talvez falte você cantar um cântico novo ao Senhor. Talvez o que você precisa dessa manhã não é de descanso, é de renovo de Deus. É Deus trazer essa palavra nova aos seus olhos, Deus trazer os seus dons novos, a sua atuação.
Deus trazer em você um marido novo, uma esposa nova, um filho novo. Talvez você está desistindo dos seus pais, talvez você está desistindo dos seus filhos. Mas os salmos nos ensinam que Deus renova. Amado Deus e Pai, o Senhor conhece cada coração que está cansado e desgastado nessa manhã. Renova cada lar aqui representado. Renova a nossa história de andar contigo, com a tua igreja, com o teu povo. Renova os dons, renova os talentos, renova a unção sobre essa gente. Que os velhos sejam renovados, que os jovens tenham visões, os velhos tenham sonhos. Que o poder do teu Espírito renove cada um de nós, para sermos essa família abençoada, edificada, enriquecida, frutífera na tua presença. Olha para os corações, ó Deus, frustrados, que eles percebam que o Senhor não acabou a história, que o Senhor não colocou um ponto final, mas sim uma vírgula. Ó Espírito Santo, enche a vida de cada homem, de cada mulher, para que do íntimo do coração fluam rios de água viva. E no meio desses rios, um novo louvor, uma nova gratidão, uma nova esperança flua de cada um de nós. Que esse dia seja marcado pelo renovo do Senhor, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Aleluia.